Fala audiência, tudo bom com vocês? Estamos aí para um vídeo importantíssimo. Nós precisamos tocar a trombeta. O que seria tocar a trombeta? Vou explicar a vocês dentro de Ezequiel 33. Nessa época de Ezequiel foi levantado como um sentinela, como um profeta, como um servo vigilante. O sentinela, a pessoa, o atalaia, ele era responsável por quê? Por avisar quando um perigo estava chegando. Ele era responsável por vigiar, por avisar, por dar orientação, por tocar a trombeta. Quando a trombeta era tocada, ela mostrava que algo estava para acontecer e era preciso estar vigilante, era preciso se consertar e olhar para o que estava sendo feito naquele momento. E nessa época, o povo de Israel estava sofrendo consequências muito duras por causa de suas escolhas, estavam adorando a outros deuses, e Ezequiel foi levantado como sentinela, como profeta, como servo, como um soldado vigilante. Estava de olho, o sentinela ele tinha que estar num lugar que ele conseguia ter uma boa visibilidade para poder avisar os demais. Então, vamos lá, Ezequiel 33, diz assim, no versículo 4. Se alguém ouve o aviso, ouve a trombeta sendo tocada, porém não se importa, o inimigo vem e o mata. Se alguém é responsável, esse alguém é responsável pela sua morte, porque ele escutou a trombeta, viu que o perigo estava chegando, o inimigo estava chegando, mas não deu ouvidos ao som da trombeta. Ele é culpado da sua própria morte, porque não se importou com o alarme. Se tivesse se importado, poderia ter escapado. Mas se o vigia vê o inimigo aproximando e não dá o alarme, se o sentinela, o atalaia que estava na posição de avisar, viu o perigo e não avisou, o inimigo vem e mata aquelas pessoas que não escutaram porque o sentinela não tocou a trombeta. Nesse caso, eu considerarei o vigia como responsável pelas mortes. Versículo 8. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas vocês não o avisar, para que mude o seu modo de agir, e assim salve a sua vida, ele morrerá sendo ainda pecador. Mas nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Estamos em um período, não estou dizendo aqui de lado político em relação a se eu sou Bolsonaro ou Lula. Nós estamos lutando pelos nossos direitos e princípios. Lula e Bolsonaro têm seus defeitos, têm a sua vida, como você que está assistindo esse vídeo tem seus defeitos, tem algo a melhorar. Nós não estamos defendendo um lado político, e sim direitos cristãos, e também não somente cristãos. Você que não é cristão, tem muita coisa em jogo, economia e muitas outras coisas. E hoje, quem está representando na política, quem está lutando por esses direitos, quem está a favor daquilo que nós somos a favor, hoje é o Bolsonaro. Mas como eu estou dizendo nesse vídeo, existem pessoas que precisam tocar a trombeta. O nosso papel hoje é tocar a trombeta, como Ezequiel. Para nós não sermos culpados ou depois falar porque eu não fiz, porque eu não toquei a trombeta. O nosso papel é tocar a trombeta. Se as pessoas vão aceitar, se as pessoas vão mudar de opinião, ou se aqueles indecisos vão votar naquele que está de acordo, pelo menos em partes, não em tudo, mas em partes, com o que Cristo nos deixou, nós precisamos nos posicionar e colocar a nossa voz e usar os nossos direitos hoje de poder estar na mídia, de poder falar sobre esse assunto. É preciso tocar a trombeta. Esse é o nosso papel. Toque a trombeta. Mas o que seria tocar a trombeta, Kevin? Fale, poste, ensine. Não brigue, não tente convencer. Esse não é o nosso papel. O Espírito Santo é ainda o responsável por convencer as pessoas do pecado, do juízo, do erro. E nós não estamos aqui, como eu disse, apoiando uma pessoa, mas os nossos princípios, porque nós sabemos que nós estamos sujeitos a erros, e qualquer candidato que ali for eleito pode cometer algum erro. Então não é sobre Bolsonaro, é sobre
tocar a trombeta por aquilo que Deus é a favor. Não sei se você sabe o que é direita, o que é esquerda. Não sei se você tem ciência do qual é o poder dessas duas ideologias, o que a direita defende, o que a esquerda defende. Nós somos cristãos, nós precisamos entender que nós não estamos aqui por direita ou esquerda, até porque nessa mesma passagem que eu disse, que Deus quer que aquelas pessoas que estão fora, né, daquilo que Ele nos mostrou que é certo, Ele quer que elas se arrependam. E o papel de sentinela é avisar essas pessoas, para que elas olhem para o perigo e tudo aquilo que está acontecendo à sua volta. Então não é sobre direita ou esquerda. A esquerda apoia aborto, é matar uma criança no ventre. Sobre legalização das drogas. Quantas pessoas, quantas casas de recuperação lutam para ficarem abertas, para poder cuidar dessas pessoas? Só uma mãe sabe, só familiares sabem o quão difícil é. Lógico que não são todas as pessoas que vão para esse nível, mas nós sabemos que muitas pessoas se perderam famílias por essa situação. Nós sabemos também que a esquerda, que esse lado da esquerda, eles não estão a favor do cristianismo. Eles estão a favor do progressismo, daquilo, né? Entendendo que pode fazer tudo ilícito da maneira que quer. Os seus desejos são as suas ordens, são o seu Deus. E não é isso que nós acreditamos. Então seja um sentinela nesse tempo. Seja uma pessoa que vai tocar a trombeta. Não tente ficar forçando a pessoa a votar ou não em um candidato. Mostre a verdade, seja um sentinela. E se ela vai aceitar ou não, já não é mais conosco. Mas faça a sua parte. Toque a trombeta. Use os seus meios, use a sua voz, use a sua influência. Vá atrás dos indecisos. Ore, logicamente, que eu acredito que muita gente está fazendo isso já. A nação já está intercedendo. Toque a trombeta. A Bíblia diz, Jesus diz que tem pessoas que não vão aceitar. Você vai levar a paz, elas vão rejeitar a paz. Sacuda a poeira, sacode a poeira e vai para outra. Então, seja um sentinela nesse tempo. Uma pessoa que vai tocar a trombeta. Uma pessoa que vai falar a verdade. Não brigue, não obrigue ninguém a votar, mas mostre a verdade. Então, seja um sentinela. Toque a trombeta nesse tempo. E uma coisa, agarre conhecimento. Deus acima de tudo. Brasil, a nossa nação, precisa do Senhor Jesus.